Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem, mas vinho novo se põe em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimos padres, Alain, Ricardo, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez o Evangelho nos coloca diante de uma pequena controvérsia entre Jesus e os fariseus. Dessa vez, na verdade, tratam-se dos discípulos de João Batista, conhecidos pelo seu rigor, pelo seu ascetismo, pela sua vida sóbria. São João Batista, de fato, aparece no Evangelho como aquele personagem quase que do final dos tempos, um homem que está vestido com peles de camelo, que come gafanhotos com mel silvestre, que está pregando penitência, conversão, e que é rodeado de homens que aderem ao seu estilo de vida, os quais achegam-se a Cristo e vendo a sua liberdade, a sua generosidade, a sua abundância, um modo festivo, alegre, gracioso com o qual ele e os seus apóstolos se comportam, fazem essa pergunta: por que razão nós e os fariseus praticamos jejum, mas os teus discípulos não? Diz-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Jesus se apresenta aqui como noivo da igreja. Nós leremos São Paulo dizer aos Efésios: maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, lavando-a com a água do batismo misturada com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, pura, santa, gloriosa, sem mancha nem ruga, para apresentá-la a si mesmo. Ou seja, o que São Paulo está mostrando aos Efésios é que o mistério do matrimônio é um mistério grande. Ele chega a dizer: este mistério é grande. Isto é, em relação a Cristo e à igreja. São Paulo relaciona, portanto, o casamento cristão com
as bodas de Cristo com a igreja. E o que ele mostra aos Efésios é que assim como Cristo ama a igreja, assim como ele deu a vida pela igreja, assim como ele a lavou pela água do batismo misturada com a palavra, assim como ele a está lavando com a água do batismo misturada com a palavra, para que um dia ele possa apresentá-la a si, na sua segunda vinda, sem mancha, sem ruga, sem defeito, imaculada, pura, gloriosa. Assim os maridos amem as suas mulheres. Em outras palavras, o que São Paulo está dizendo é que Cristo está lavando a igreja através do sacramento do matrimônio. Cristo está purificando a igreja através do sacramento do matrimônio. O que significa que o sacramento do matrimônio não é apenas uma bênção, uma autorização para casar, que Cristo concedeu a alguns cristãos, a maioria deles, aliás. O sacramento do matrimônio não é apenas a outorga de uma autorização para o casamento. O sacramento do matrimônio é um verdadeiro sacramento de Cristo, pelo qual ele está preparando a sua esposa, a igreja, para a sua segunda vinda. Ele está fazendo com que a sua igreja cresça em santidade através deste sacramento. Aí você me diz, nossa, mas não é isso que está acontecendo lá em casa. Quer dizer que o Espírito Santo está sendo derramado sobre os fiéis cristãos em suas casas, em seu matrimônio, de tal modo que a graça está santificando a igreja, santificando os casais cristãos e, portanto, a nós? Sim, é isso que está acontecendo. É isso que deveria estar acontecendo. E, de algum modo, é isso que Deus está fazendo, sem que nós consigamos entender direito o porquê e como. Talvez para vocês, casais, isso não seja muito evidente, mas para nós sacerdotes é bastante evidente que o matrimônio é um caminho de santidade e que Deus os está santificando através desta estrada real. Esses guerreiros, estes lutadores, estes soldados de Cristo que estão com a simplicidade da sua fé, com a sua entrega de cada dia, procurando fazer a vontade de Deus no seu casamento. São a expressão da santidade da igreja no dia a dia da vida, acontecendo em nossa carne. Este mistério é grande de São Paulo. O mistério do sacramento do matrimônio em relação a Cristo na sua segunda vinda. E hoje nós podemos olhar para esse evangelho e entender que o noivo está preparando a noiva através da sua entrega matrimonial, e desse jeito eu, em nome da igreja, quero lhes mostrar a grande responsabilidade que vocês têm pelo seu casamento. Nós estamos jogando com a santidade da igreja, preservando a santidade da vida matrimonial. Isso não é uma coisa qualquer. Isso é uma obra de Deus. Esse acampamento é uma obra de Deus. Esses momentos em que nós estamos aqui buscando a palavra como casal são obras de Deus. Esse instante que tantos casais nos estão assistindo pela Rede Canção Nova, de televisão, rádio, internet, é um momento da graça de Deus, porque Cristo continua lavando a igreja pela água do batismo, misturada com a palavra. Ele está lavando o seu matrimônio. Não é à toa que a Escritura se abre com o matrimônio, oficiado pelo próprio Deus,
Deus que apresenta Eva para Adão, e Ele que, portanto, oficia aquele primeiro casamento, e a Escritura se encerra com um casamento, com as bodas do Cordeiro. Jesus, desposando-se, mais do que isso, Jesus casando-se com a igreja. Este casamento para o qual nós estamos nos preparando como igreja, para o qual Ele nos está preparando, para o qual o Seu Espírito nos está enfeitando, nos está purificando, nos está santificando, será o momento máximo de realização da igreja, quando terá chegado ao seu fim, quando ela se unirá ao seu Senhor nas bodas eternas. Mas enquanto isso não acontece, diz São João no livro do Apocalipse, lá no final, o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva clamam: vem. O Espírito e a noiva anseiam pelo retorno do noivo, por esse momento glorioso, por esse momento no qual todos nós seremos definitivamente unidos a Cristo nesse matrimônio eterno. A história será encerrada com um grande casamento. E o que o Espírito Santo suscita no nosso coração é uma ansiedade. Nós queremos nos unir a Jesus no final de todas as coisas. Ora, se o Velho Testamento começa com um casamento, se o Novo Testamento é encerrado com um casamento, no tempo da encarnação, quando Jesus, o Verbo encarnado, realiza o seu ministério na terra, também tudo acontece de casamento a casamento. O Evangelho de São João nos descreve que o primeiro milagre de Jesus foi realizado nas bodas de Caná. Foi ali que ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ora, todos nós sabemos como acontecia um casamento nos tempos de Jesus. O casamento era uma cerimônia de aliança, era um ritual de aliança. Um ritual maravilhoso. Um ritual que acontecia em 2 etapas. A primeira etapa eram os chamados desposórios, que eram o casamento legal. Isso era necessário porque, nos tempos de Jesus, construir uma casa era algo muito difícil, era algo muito artesanal e, portanto, ninguém poderia comprometer-se com alguém para casar e depois desfazer esse compromisso. Os desposórios, o casamento legal, portanto, eram necessários, porque era a garantia de que o casamento iria acontecer. Ora, depois dos desposórios, o noivo preparava a casa para a noiva. E então, depois de mais ou menos 6 meses e 1 ano, mais ou menos 6 meses, 1 ano, acontecia a cerimônia do casamento. O casamento o que é? Introduzir a noiva dentro de casa. Por isso tem esse nome, casamento. É levar a noiva para casa. Isso acontecia dentro de uma cerimônia muito bonita. A noiva estava na casa dos pais, estava rodeada de 10 amigas virgens, também vestidas com roupas brancas, e no meio da noite chegava o noivo. Quando ele chegava, ele conduzia a noiva para a sua casa, para a sua habitação, para a sua morada, através de uma grande procissão, festiva, alegre, feliz. E quando a noiva era colocada dentro do aposento do noivo, toda a família do noivo, os amigos do noivo, estavam ali reunidos e havia uma grande festa. Uma festa que durava, quando o casal era um pouco mais abastado, durava até alguns dias. Ora, quando a noiva
era introduzida na casa do noivo, o noivo a levava para o quarto do casal. Ali, ele lavava a noiva. Geralmente apenas lavava-lhe os pés, porque vinha do caminho da estrada. Depois, dava de comer à noiva, inclusive colocava-lhe a comida na boca. E então, acontecia o ato conjugal. Aquele ato conjugal, apesar de íntimo, para os israelitas era um momento muito importante, porque o homem participa da aliança de Deus com Abraão através da circuncisão, que é quando o seu sangue selava a aliança de Deus com Abraão num pacto de sangue. A mulher participava da aliança de sangue que Deus fizera com Abraão mediante um matrimônio. Quando o marido, no ato conjugal, rompia o ímen da mulher e aquele sangue se tornava o sangue da aliança, para dizer que o matrimônio é um pacto de sangue, é uma aliança de sangue. De tal modo que Deus diz através do profeta Malaquias: eu odeio o divórcio, porque naquela perspectiva o matrimônio é considerado como uma aliança de Deus com o seu povo, realizada mediante a circuncisão do homem e mediante a união conjugal com a mulher. O matrimônio é um pacto de sangue. Ora, por isso o homem pegava aquele sangue, colocava numa espécie de lenço e ele era exposto na sala, porque era o sinal de que aquela mulher agora tinha sido introduzida na aliança de Deus com Abraão e, portanto, ela também participava das bênçãos da aliança, estava mediante o ato conjugal selada a aliança de sangue no matrimônio. Esses ritos todos mostravam que no tempo de Jesus o matrimônio era entendido de modo solene demais, de modo profundo demais. E se os sinais de Jesus começaram com aquelas bodas em Caná, no Evangelho de São João, quando nós chegamos ao capítulo 13 do Evangelho de São João, a chamada hora de Jesus, o momento em que Jesus vai realizar o seu holocausto, o seu sacrifício, para depois ressuscitar dos mortos, o que acontece? Jesus preparou o cenáculo. Ele preparou a ceia para os seus apóstolos. E ali, ele lava-lhes os pés. Lava os pés dos apóstolos. Pedro diz: Senhor, a mim não me lavarás os pés. Jesus, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Então Pedro diz: Senhor, então, se é assim, não me lava apenas os pés, lava-me também a cabeça. Jesus diz: aquele que está limpo não precisa senão que se lhe lavem os pés. Depois, ele institui o sacramento da Eucaristia, dá-lhes de comer, coloca-lhes a comida na boca. É o noivo. É o noivo que está alimentando a sua noiva, a igreja, que está dando a sua carne como alimento para a igreja, que está entregando a sua vida para entrar na vida da igreja. Mas Jesus diz: eu vou preparar-vos um lugar, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou e eu voltarei para vos levar comigo. Ou seja, ele está dizendo: agora eu vos estou desposando, mas chegará o dia do matrimônio eterno, em que eu vou introduzi-los dentro da minha casa, dentro da minha morada. Ali vocês não vão mais chorar, ali será tudo alegria, ali será totalmente festa, ali vocês terão a recompensa para tudo aquilo que vocês quiserem.
Mas eu vou e eu vos deixo um penhor, eu não vos deixo órfãos, eu vos deixo a garantia de que eu voltarei. Eu envio para os vossos corações o Espírito Santo. Ele é o penhor, ele é o presente do noivo para a noiva. Ele é a garantia, São Paulo diz na carta aos Efésios, que ele é o penhor, ele é a garantia de que Jesus vai voltar. Ele está aqui junto com a noiva, purificando-a, lavando-a, santificando-a, para que ela chegue nesse dia das bodas eternas e possa se unir definitivamente ao esposo. Ou seja, a noiva vai virar rainha. A noiva vai se tornar a esposa do rei. A noiva, por enquanto, está sendo preparada, está sendo enfeitada. E é muito bonito que, no capítulo 15, no contexto da Santa Ceia, Jesus diz aos seus apóstolos: vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho anunciado. Para dizer que esta obra de santificação que ele está realizando na igreja, e que São Paulo diz que ela acontece em cada matrimônio, ela é o derramar contínuo do Espírito pela palavra, que nos vai santificando, que nos vai purificando, que nos vai limpando, que nos vai tirando de uma maneira humana, naturalista de pensar, que nos vai introduzindo numa concepção espiritual perfeita, pura do matrimônio, de uma consciência cada vez mais clara, mais límpida, mais doutrinalmente segura, mais embasada na ideia de Jesus no Novo Testamento. Ou seja, aquilo que Jesus realiza na última ceia são ritos matrimoniais. Ritos que nos indicam o seu retorno. Ritos que nos indicam que o esposo vai voltar. Mas enquanto ele não retorna, enquanto ele não volta, o seu Espírito está santificando cada matrimônio para que seja uma imagem dessa união dele com a igreja. Uma imagem do que vai acontecer. É muito bonito perceber isso na vida, né? Eu já tive essa experiência, eu sou pároco, e é muito interessante, porque quando a gente fala de casamento, as pessoas, às vezes, elas estão um pouco desencorajadas de casar. O pessoal tem preguiça, tem desinteresse. Hoje em dia, as pessoas também se preocupam muito com o preço das coisas. Mas quando um casal decide casar, é como se eles enlouquecessem por um momento. E mesmo aqueles que queriam um casamento simplesinho, um casamento bem normal, bem tranquilo, bem... De repente aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Querem fazer festa, querem bolo, querem não sei o quê, e querem um vestido, e querem não sei o que mais lá, e querem não sei o que. Eu falo, meu Deus, não era para ser simples? De repente virou uma cerimônia de coroação. De repente se tornou uma cerimônia solene. Por quê isso acontece com os casais? Por um motivo. Isso não vem de você. Isso foi colocado em você pela palavra. A maior festa de arromba que haverá na história será o casamento de Cristo com a igreja. Casamento é sinônimo de festa. Casamento é sinônimo de celebração, de júbilo, de euforia, de alegria. Mas o casamento para o qual nós estamos nos preparando enquanto noiva do Cordeiro será a maior festa que jamais houve em todos os tempos, festa para a qual o coração de Cristo está ansioso. O coração de Cristo está ao lado do Pai, dizendo, Pai, eu quero me casar. Pai, eu quero a minha noiva. Pai, eu quero que a minha noiva fique pura.
imaculada, gloriosa, sem mancha nem ruga. Assim como, às vezes existem mulheres que não são muito favorecidas de feição, mas que, quando vão se casar, estão lindas, né? Se produzem, fazem o cabelo, tem o dia da noiva, né? Rebocam tudo, não tem nenhum buraquinho na cara, capricham. Você olha e fala assim, meu Deus, será que é ela mesma? É ela! Se encontrou na véspera, fala, meu Deus, que diferença, né? Glória a Deus. O grande dia da noiva é o tempo da igreja que nós estamos vivendo. O Espírito Santo nos está santificando pela palavra. Ele está entrando em nossas almas, e eu creio que, assim como a doutrina do matrimônio foi crescendo e foi se desenvolvendo, está cada vez mais clara, mais clara, mais clara. Embora o diabo esteja atacando tanto o casamento, inclusive do ponto de vista doutrinal, para rebaixar o casamento a qualquer coisa, para desfigurá-lo, para transformá-lo em qualquer arranjo que o homem possa inventar, apesar de haver uma mobilização do inferno para transformar o casamento numa coisa deformada, eu creio que o Espírito Santo está realizando uma transfiguração do sacramento do matrimônio que se tornará cada dia mais gloriosa. Na consciência dos cristãos, na consciência dos católicos. Por quê? Porque essa transfiguração não é outra coisa senão o evidenciamento da grande graça para a qual nós estamos preparando. A identidade da igreja como esposa precisará ficar cada vez mais evidente até que o Senhor venha. E isso precisará se tornar cada vez mais claro para nós. Por isso que o seu casamento é mais importante do que o que você imagina. O seu casamento não é apenas um meio de você se sentir bem. O seu casamento não é apenas um meio pelo qual você possa se realizar humanamente. O seu casamento tem que ser um reflexo da união final de Cristo com a igreja. E por isso, entre você e o seu cônjuge, precisa haver uma fusão verdadeira de fé e amor. O que significa que ao olhar para o seu cônjuge, você tem que fazer um ato de fé. Você não pode enxergar apenas um ser humano, você tem que enxergar Cristo. Então você me diz, mas padre, isso é muito difícil, porque o meu cônjuge tem defeitos, inclusive defeitos que eu gerei nele. Como é que eu vou fazer para enxergar Cristo no meu cônjuge? O nome disso é fé. Os teus olhos não veem, mas o teu coração precisa crer. O meu cônjuge é o meu Cristo. E juntamente com esse ato de fé, é preciso que surja um ato de caridade. Você precisa olhar para o seu cônjuge e amá-lo como um Cristo. E entregar-se a Ele como um Cristo. E dar a sua vida por Ele como um Cristo. Entender que o seu cônjuge, para você, sendo a representação de Jesus Cristo, precisa receber a consagração inteira do seu amor. Ah, meu querido irmão, como isso é grandioso, como isso é glorioso, como isso joga o matrimônio numa perspectiva sobrenatural e muito mais alta do que a maior parte das pessoas querem viver. Você precisa entender que o seu cônjuge para os outros é aquela pessoa. Mas para você, ele é a representação sacramental de Jesus Cristo, a quem você tem que se consagrar e amar com todo o seu coração, com toda a sua devoção, com todo o seu cuidado. Mas é interessante que, no Evangelho de hoje, Jesus explica para os discípulos de João Batista: os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles, ou seja, eram os dias da encarnação, portanto, eram os dias de festa. Eram os dias em que o noivo estava com a noiva.
não eram dias de jejuar. Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ou seja, Jesus está explicando aqui por que nós jejuamos no Novo Testamento. Não é apenas um meio de ascetismo, de nós macerarmos a nossa carne. Não é apenas uma forma de manifestarmos a nossa devoção. Não é apenas dieta. Não. Nós jejuamos no Novo Testamento pela volta do noivo. Nós estamos olhando para o céu, estamos realizando os últimos versículos do Apocalipse. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Nós somos a noiva do Cordeiro que estamos aqui na terra dizendo: Senhor, volta. Senhor, vem. A solução para todos os nossos problemas está no teu retorno. Enquanto o Senhor não voltar, nós estamos com saudades. Nada pode preencher a fome que nós temos do noivo. Nada pode preencher a sede que nós temos do noivo. Nós jejuamos porque não há nada nesse mundo que possa matar a nossa fome. Nada nesse mundo que possa matar a nossa sede, nada que nos possa empanturrar. Nós estamos jejuando porque nós não queremos nos enganar com nenhum tipo de saciedade terrena. Nós queremos nos lembrar o tempo todo que o dinheiro não nos pode dar o noivo, que uma casa própria não nos pode dar o noivo, que o emprego dos sonhos não nos pode dar o noivo, que nenhum bem criado nos pode dar o noivo, que nenhum tipo de satisfação humana nos pode dar o noivo. Por isso nós jejuamos, nós não queremos nos sentir saciados, nós estamos ansiosos pelo retorno do noivo. Por isso, para você, para o seu casamento, esse tempo é um tempo de jejum, de sobriedade. É um tempo em que você não pode se enganar. Um casal cristão sabe que o seu cônjuge não lhe pode realizar. O seu cônjuge não é o seu Senhor. O seu cônjuge não é o seu Salvador. O seu cônjuge não é o seu Redentor. É por isso que nós jejuamos. Você, marido, você, mulher, você olha para o céu com o seu cônjuge, sabendo, as minhas esperanças estão postas em Jesus, enquanto isso nós estamos lutando juntos. Eu quero parar de jogar as minhas expectativas sobre a carne, sobre o sangue, sobre essa pessoa que está aqui ao meu lado. Eu quero parar de jogar as minhas expectativas sobre ilusões humanas. Eu estou com essa pessoa que Deus colocou aqui junto de mim, para juntos nós nos amarmos, nós crescermos em fé e em amor, até que o Senhor venha. Eu não quero me apegar a esse mundo. Eu não quero viver aqui confortável nesse mundo. Eu não quero me entregar aos sonhos para os quais a maior parte dos casais vivem hoje em dia, que querem apenas ter tudo ajeitadinho, tudo certinho para viver uma vida confortável. Deus me livre. Esse é um tempo de jejum. É um tempo em que a minha alma não pode estar saciada de conforto, em que eu tenho que olhar com o meu cônjuge para o céu, até que o Senhor venha, buscando-o com ansiedade. São Luís Maria Grignon de Montfort diz que virão os apóstolos dos tempos finais, que são homens impregnados do Espírito de Maria. Isso tem um sentido naquilo que ele escreve. Ele diz que assim como o Espírito Santo, na primeira vinda de Cristo, desceu sobre Maria, o Espírito Santo, na segunda vinda de Cristo, viria sobre as almas marianas, as almas mariais. Então, o Espírito de Maria é nesse sentido. Serão almas imbuídas dos mesmos sentimentos, da mesma dedicação que ela tinha. Eu creio que Deus vai levantar matrimônios dos tempos finais, casamentos dos tempos finais. O que significa isso?
homens e mulheres que caminham no Espírito juntos, até que o Senhor venha, ansiosos pelo retorno do Cordeiro, que são uma imagem da união do Cordeiro com a sua noiva, até que o Senhor venha. Eu creio que Deus está formando uma nova geração de casais, impregnados do Espírito Santo. Quando o profeta Joel descreve a cena de Pentecostes, ele diz: eis que naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Ou seja, eu creio que Deus quer suscitar casamentos proféticos. Casamentos que sejam a imagem profética da união de Cristo com a igreja. Casamentos avivados pela centralidade da palavra, pelo senhorio do Espírito Santo, que cresçam em virtude, graça, santidade, dia após dia. É impressionante como, na primeira leitura, nós lemos o sonho de Deus dado ao profeta Amós. Assim diz o Senhor: naquele dia reerguerei a tenda de Davi em ruínas e consertarei seus estragos, levantando-a dos escombros e reconstruindo tudo como nos dias de outrora. Queridos, a tenda de Davi, a cabana de Davi, era aquela cabaninha na qual estava a Arca da Aliança, aquela cabaninha simples. Aquela cabaninha em que Davi ousou colocar ministros de louvor, que adoravam a Deus sem cessar, noite e dia, celebrando ali na cabana, aquela barraquinha, a glória do Senhor, orando sem cessar. Depois Davi juntou material para que Salomão construísse o primeiro templo, que foi destruído na época do exílio da Babilônia. Depois foi reerguida nos tempos do sacerdote Zorobabel a segunda casa, o segundo templo, que foi reformado nos dias de Jesus por Herodes. E ainda em Atos capítulo 15, Santiago, no Concílio de Jerusalém, cita esse versículo de Amós, dizendo que o Senhor reerguerá a tenda de Davi em ruínas e consertará seus estragos, levantando-a dos escombros e reconstruindo tudo como nos dias de outrora. É impressionante como veio o templo, veio outro templo, veio um templo mais glorioso, e Deus tem saudade mesmo, é da barraquinha de Davi, aonde aqueles homens e mulheres oravam dia e noite sem cessar. Aquele lugar de intimidade, em que eles viam a arca, em que as luzes do tabernáculo brilhavam sobre os seus pés. São tempos de jejum, de oração pela volta do noivo, tempos em que o Espírito Santo está preparando a igreja para que, quando o Senhor vier, a encontre preparada. As nossas casas precisam se transformar em casas de oração. Deus quer reerguer a tenda de Davi dentro do seu lar. Depois que Jesus realiza o milagre das bodas de Caná, ele vai para o templo de Jerusalém, segundo o Evangelho de São João, e ele expulsa os vendilhões do templo. E diz: a minha casa será chamada casa de oração. É o noivo que vai encontrar a noiva e a ver ocupada com os seus negócios, com o seu comércio, com a sua pichincha, com a sua atividade mundana, fora do átrio, fora do pátio, fora do lugar da oração. E ele diz: parem com isso,
parem com esse corre-corre, com esse comércio, com essa trabalheira. Entrem no templo. A minha casa é chamada casa de oração para todos os povos. É hora de voltar para a tenda de Davi. De consagrar o próprio casamento através da oração, através do jejum de uma vida sóbria, de olhar para Deus com toda a esperança, de olhar para Cristo com toda a dependência, confiando totalmente no seu senhorio. Este é o pano novo, estes são os odres novos, e é aqui que o Senhor quer colocar o vinho novo, o vinho do milagre das bodas de Caná, para renovar o teu matrimônio. Vinho novo, coração novo, vida incendiada de amor pelo noivo, vida que coloca todas as suas esperanças em Cristo, vida inteiramente consagrada para amar o Senhor como centro, vivendo um matrimônio de oração, de sobriedade, de consagração, de entrega, de dedicação total ao Senhor. Se esses tempos são tempos de grandes batalhas, também são tempos de grandes graças. Você é um privilegiado por viver esses dias. Dias em que há tantas trevas no mundo, mas em que pode haver tanta glória dentro da igreja, dentro do seu matrimônio. Que seja essa a sua realidade e que você possa, enquanto casal, olhar para o céu e dizer: nós somos uma imagem daquilo que há de vir. E nós queremos crescer nessa entrega, nessa doação, nessa consagração, até que o Senhor venha.